Depois da reforma, os números caíram? Veja, caíram no primeiro grau. No primeiro ano que a lei, né, da reforma, ela é de 2017. Então houve, né, principalmente porque foi instituído o princípio da sucumbência, que era uma reivindicação antiga da advocacia no processo de trabalho. Então esse é o grande motivo. E o pedido certo e determinado, de valor certo. Então, a pessoa, se não tiver, não é, uma prova bem produzida, ela já sabe qual será a condenação no pagamento dos honorários da parte contrária, se sucumbir. Então, isto causou, inicialmente, uma redução de 34% no número de ações de reclamações trabalhistas ajuizadas. Mas já no ano de 2018, no ano de 2019, já identificamos que 4% de acréscimo já foi produzido. Então, na verdade, o que nós temos hoje? Uma redução de 30%. E a situação já está, digamos assim, assimilada. Não sabemos como será, se continuará agora, depois da queda, subindo novamente esse percentual. Agora, nos tribunais, especialmente no TST, nós ainda não tivemos esta percepção, não há ainda numericamente constatado qualquer redução, porque os recursos interpostos já estavam em tramitação. Então, no primeiro grau, os dados são esses. A reforma que foi feita, ela alcançou diversos institutos e procurou atualizar a CLT, não é, disciplinando o trabalho intermitente, o trabalho em tempo parcial, o teletrabalho, que já vinha sendo praticado, é uma modalidade muito eficiente, não é? Inclusive, incorporando ao corpo da CLT, quer dizer, incorporando a CLT, trazendo, não é, para dentro dela a disciplina do trabalho autônomo. Porque, veja, a competência da Justiça do Trabalho é para julgar conflitos que surgem no âmbito das relações de trabalho. A relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho. Então, pode haver uma prestação. Então, o Código Civil, sempre, desde 2002, tinha previsão de disciplina, era o chamado contrato, que está no Código Civil, de prestação de serviços, quando um particular, uma pessoa física, presta serviço a uma pessoa física ou jurídica. Mas agora, e ele já era aplicável, portanto, no âmbito das relações de trabalho, que não eram relações com subordinação capaz de ensejar um vínculo de emprego. Mas, hoje, nós temos incorporada a CLT, né, a disciplina do trabalho autônomo. Ocorre que hoje a velocidade da tecnologia é muito grande, então nós já temos outros fenômenos, outras formas de produção, outras formas de prestar o trabalho que não foram disciplinadas, que é o trabalho por meio das plataformas digitais, a inteligência artificial, a robótica, a cibernética, enfim, são modalidades que estão já chegando aos tribunais, os conflitos delas derivados, né? Como é o caso do trabalho por meio do Uber, né? Então é um leque de opções, a economia on demand. Nós não temos mais hoje, não, uma coleção de automóveis esperando que o comprador chegue para adquirir um. Nós vamos produzir de acordo com a demanda. E assim em todos os ramos de atividade. Você não chega numa loja e tem hoje modelos de televisão para você escolher. Você vai comprando pela internet ou na própria loja o showroom é pela internet. Então, mudou realmente a forma de prestação de trabalho, a forma de produção e isto, sem dúvida, enseja, não é, uma legislação que regulamente essas novas formas de trabalho e de produção. Então, penso que isto promove, inclusive, segurança jurídica, porque nós teremos uma regra jurídica disciplinando, que hoje não temos nem no tocante à definição da responsabilidade civil, né, nas relações que existem por meio de plataformas digitais. A justiça tem que dar resposta, ela não pode deixar de julgar. Então, veja, se julga com a lei pretérita e se aplicam princípios constitucionais, se constroem decisões
com fundamento, quando não há uma regra específica, com base, né, nos princípios constitucionais, né, com base nos princípios legais, com base nos precedentes. Cada vez mais o nosso sistema adota, né, o da common law. E nós temos, por meio, né, inclusive os precedentes vinculantes no Supremo Tribunal Federal, por meio da repercussão geral, e temos aqui na Justiça do Trabalho, para o TST, temos os chamados incidentes de recursos repetitivos, quando se repetem os processos, então se decide, se selecionam aqueles, né, reveladores da controvérsia e se decide se aprova também um tema que vai ser aplicado a todos os demais. E temos também o outro incidente, que é chamado de assunção de competência, quando não há uma repetição de casos. Então, um caso se revela muito importante, então nós vamos decidir, por meio de uma decisão do Pleno do TST, em caráter geral, firmar uma tese. E esta tese será aplicada pelos demais, pelos tribunais, pelo primeiro grau, enfim. Todas as instâncias da Justiça do Trabalho terão de, ao julgar um processo que contenha a mesma matéria, daquela forma preconizada, são os vinculantes. E temos os precedentes, que não são vinculantes, mas que servem como jurisprudência, né, aplicável a um caso que surja posterior, né, com a mesma tese, com a mesma matéria. A avaliação política da edição de uma norma é do Poder Legislativo, eu sempre digo. O Poder Judiciário, ele, antes da lei editada, ele não deve manifestar-se, penso eu. Ele é poder, é um outro poder, então ele tem que respeitar o poder legislativo. Agora, editada a lei pelo poder competente, incumbe ao Poder Judiciário aplicá-la. Goste ou não goste, não é? Porque é lei, portanto, devemos aplicá-la. É a nossa função, ao caso concreto, quando aquela norma jurídica incidir sobre aquele fato ocorrido. Então, devo aplicar a lei.